Vamos fazer a correção da atividade que eu tinha passado para vocês. Aproveitar que a gente está atrasado, né? Utilizar esse tempo da aula para isso. A gente tem 32 minutos de aula restantes. Acho que dá para fazer um pouquinho isso. Atividade da página 88. Abram aí. Vamos começar a responder. Não é aquela que a gente já respondeu? Exatamente. Vamos começar a responder juntos. Eu já respondi. São 4 questões, né? Rapidinho a gente mata aí. Próxima aula, como eu falei para vocês, vixe, esse negócio tá na minha cara. Próxima aula, como eu falei para vocês, vai ser na quinta-feira, a gente fala sobre blocos econômicos. Eu tenho a aula pronta já. E aí a gente encerra essa unidade, indo agora para a América. Aí a gente começa a aprender aquilo que eu falei para vocês no início do ano. Que a gente aprende os continentes a partir de uma visão dos países subdesenvolvidos. Aí a gente aprende o que são blocos econômicos e a gente passa para a unidade 4, que vai falar sobre o continente americano, que é o nosso continente. Tinha travado um pouco, professor. Brócolis econômico. Mas deu para entender. Beleza. Questão primeira, né? Qual é o papel dos países do Sul? Espera aí, viu? O Luciano tá falando comigo aqui. Deixa eu ver o que ele escreve aqui. Qual é o papel dos países do Sul na divisão internacional do trabalho? Qual é o papel desses países? Os países Eu coloquei. Pode falar? Sim. Os países do Sul oferecem mão de obra barata, oferecem matéria-prima, oferecem incentivo fiscais para tentar atrair capitais daqueles países sob forma de investimento. Pronto. Perfeito. Aí a gente entra num ponto de debate que a gente pode trazer para a nossa realidade. O que vocês ouviram aí falar sobre, por exemplo, a retirada da Ford do Brasil? O que vocês ouviram? Vocês lembram, né? Vocês sabem que há pouco tempo atrás a Ford anunciou a retirada do Brasil, né? Não vai ter mais fábrica da Ford, nenhum tipo de fabricação da Ford aqui no Brasil. E a Ford, a montadora de carros. E o que vocês ouviram? O que vocês ouviram dos motivos pelos quais isso aconteceu? Eu não sei não, professor. Acho que parece que eu já não esqueci. Mas só que elas foram para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ofereceu uma condição melhor. Então, vamos lá. A Ford, ela encerrou as atividades no Brasil e aí ela permaneceu nos países vizinhos, né? Por exemplo, na Argentina tem montadoras da Ford e aí ela continuou aí com a montadora. Só um momento que meu guri tá tomando banho aqui, bem do meu lado. Ah, sim. Tô dando aula. Desculpa, estamos saindo. O bebê eu aceito. E aí a gente tem a retirada da Ford simplesmente por conta dos incentivos fiscais. O que essas empresas, elas que são multinacionais, a Ford é uma marca alemã, e aí a gente tem que lembrar que a Alemanha é um país desenvolvido, o que elas fazem? Elas procuram onde é mais barato produzir, onde ela está mais próximo da matéria-prima, onde ela tem mão de obra mais barata, onde ela tem melhor incentivo fiscal. Exatamente o que o Luiz Carlos falou para a gente. Se ela não tem isso no determinado país X, ela vai para o país Y, onde ela vai conseguir ter a sua produção centralizada e mais vantajosa por lá. É por isso que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre globalização, que
as empresas, elas não estão muito preocupadas, as empresas multinacionais, elas não estão muito preocupadas com geração de emprego, geração de renda, essas coisas que as fábricas, elas trazem, né? Até porque se você instala uma fábrica em um determinado local, você vai ter os empregos, né? Você vai gerar emprego, você vai gerar desenvolvimento regional, etc, etc. Mas as empresas não estão preocupadas com isso. Quem se preocupa com isso é o Estado, é o governo. E aí ele vai fazer com que esses incentivos fiscais eles sejam maiores para atrair, como o Luiz Carlos falou, para atrair essas empresas. Atraindo essas empresas, ele vai conseguir ter essa empresa no seu local e aí você vai conseguir ter esse desenvolvimento. Foi o que aconteceu com a Ford. Não se tornou mais vantajoso ter uma empresa, ter a sua montagem, a sua linha de montagem aqui no Brasil, e aí ela vai para outro país. Simples assim. Conseguiram entender agora o que foi que aconteceu com a Ford? Top. Então, essa é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Quem é que fabrica? Quem é que é responsável pela montagem, pela tecnologia? Os países desenvolvidos. Quem é responsável por dar a mão de obra, por dar a matéria-prima? Os países subdesenvolvidos. Isso é que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Leia o trecho da canção Pela Internet 2, de Gilberto Gil, que deseja agora garimpar nas terras das serras peladas virtuais, as criptomoedas, bitcoins e tais. Não faz economias, novos capitais. Se é música ou desejo a se considerar, é só clicar que a loja digital já tem. Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Considerando o trecho, que mudanças das relações no mundo atual são motivadas pela internet? O que vocês responderam aí a respeito? Eu coloquei as compras, os jogos, o modo de ser, comunicar e etc. Top. Júlia, quer compartilhar sua resposta? Júlia? Quero. Daniel? Bom, professor, só para repetir a pergunta, por favor. Só a pergunta. Não precisa repetir o texto. É a questão 2. É a questão 2 do exercício. Eu não tenho livro. Caramba, que chato. Cauã? Tem livro, Cauã? Também não. Tá bom. Nessa pergunta aí, considerando o trecho, que mudanças nas relações do mundo atual são motivadas pela internet? E aí você, Daniel, pode nos ajudar a destrinchar um pouco a respeito disso aí, né? Dessas mudanças nas nossas relações pessoais. Daniel? Oi? Você entendeu a pergunta? Entendi. Quais mudanças você acha que aconteceram? Bom, moedas, eles até a garimpagem nas serras, agora nessas moedas aí, Bitcoin. Sim. É tanto cantor que eu já não sei mais o nome. Sim. Essa parte mesmo das empresas saírem dos países porque está deixando de ser vantajoso. Sim, exatamente. Muito bem. Júlia, respondendo a sua pergunta, sim e não. Sim, não porque eu não consigo colocar oficialmente uma nota, atribuir uma nota para essas atividades, mas sim porque eu considero de forma indireta. Por exemplo, se um dia você precisar de notas, você terá, entendeu? Fora que eu ajudo bastante vocês, né? Com as questões e com os enunciados, né? Eu tenho uma notinha. Digamos que eu ajudo bastante vocês na facilitação, né, da nossa disciplina. E vocês, o oitavo ano especificamente, é uma turma muito participativa. Então, eu fico bem feliz em dar aula para vocês. E esse tipo de atitude me faz com que eu ajude ainda mais vocês, né? Vocês são uma turma top.
Terceira questão. Com base na letra da canção a seguir, mais uma canção, né? Escreva um texto que retrate o mundo globalizado. Aí Disneylândia, né? O nome da letra, de Arnaldo Antunes, né? Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. E aí? Como a gente caracteriza o mundo globalizado? Eu acho que eu coloquei a minha resposta errada. Eu coloquei, isso Diga está aí. errado. Porque as crianças estão em guerra e os americanos não querem que elas entrem na Disneylândia. Ok. Você respondeu baseado no livro, né? O que que você, Exatamente. o que que você pode complementar aí, baseado na sua opinião, sobre o que você pensa ser o mundo globalizado? Alguém pode ajudar o Luiz? Luiz Otávio tá aí caladinho, quer falar alguma coisa, cara? O que você disse? O que a Eu já gente esqueci. pode complementar a partir da sua opinião? Qual é a sua opinião a respeito do que você pensa ser o mundo globalizado? Minha internet não caiu, não, não foi? Não. O mundo onde a distância do rico e o pobre é quase a distância para o sol. E sim, é isso mesmo. Lembrando que o Posso Brasil, por complementar? exemplo, o Brasil é o país mais desigual da América Latina. E aí a gente tem o segundo mais desigual, que é a Colômbia. E vocês percebem, não sei se vocês estão vendo os jornais, os protestos que estão acontecendo lá, né? Isso reflete um pouco todas as questões relacionadas à questão do mundo globalizado. Por quê? Vamos lá. Lembrem, né, que a globalização ela anda junto com o capitalismo. Vocês lembram disso? Que um avança o outro, um empurra o outro, sim. Então, no capitalismo é predominante o pensamento liberal. O que é o pensamento liberal? O pensamento de que o Estado ele deve ser mínimo e que ele deve deixar a economia rolar solta e que ele deve apenas, né, no liberalismo, o Estado deve apenas supervisionar, ou seja, ver de fora, né? E aí tudo que é relacionado à economia que seja tratado da iniciativa privada. Aí o que que acontece? Quando você tem um Estado mínimo, por conta desse avanço do capitalismo, você tem o governo, né? A arrecadação do Estado, ela é mínima também, porque não existem empresas estatais, porque as empresas estatais não estão em setores estratégicos, ou seja, os setores mais importantes aí da economia, etc, etc. E aí, o que é que acontece? Quando o Estado fica quebrado, como é o caso do Estado colombiano, que ficou quebrado por conta da pandemia do coronavírus, ele não tem de onde tirar dinheiro, porque não existe a arrecadação. A arrecadação ela fica comprometida justamente por o Estado não ter de onde tirar dinheiro. De onde é que o Estado vai tirar dinheiro? Dos impostos. Aí o que foi proposto pelo Ivan Duque, né? Que é o presidente da Colômbia? Ele propôs uma reforma tributária. Ou seja, ele propôs mais impostos para a população. Igualzinho nos filmes aí do Peter Pan que vocês já devem ter assistido. Então, quando ele propõe mais impostos para a população se revolta, né? A população se revolta e aí se começa a haver os protestos. Ivan Duque um político de direita que ele não gosta muito de repressões populacionais, né? Populares, quer dizer. E aí o que, que ele faz? Ele manda o exército e a polícia para a rua e dá a carta branca. E aí se começa um novo problema, que não é só a reforma tributária, mas sim o abuso policial, né? E aí você tem o abuso policial, você tem mortes, você tem chacinas, e aí você começa a ter protestos por esse motivo a partir de agora. Ivan Duque tira, né, recentemente, a reforma tributária da pauta do Congresso,
ou seja, desistiu da ideia de cobrar mais impostos para a população, mas a Colômbia continua em protestos, protestos seguidos protestos aí para esses novos pontos que se afloraram, né? A questão do abuso policial, a questão da desigualdade, a questão da falta de condições de saúde e de educação, ou seja, tudo isso é fruto de uma coisa que ninguém percebe lá atrás, que é o liberalismo. Se o Estado ele tivesse um pouco mais de força para conseguir arrecadar fundos para um momento como esse, ele conseguiria vencer uma crise como essa, que o mundo todo está passando, né? Então, muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo e não consegue fazer a estratificação do que está por trás. E aí é nesse ponto que eu quero chegar da questão da globalização. A globalização ela vai trazer isso. Ela vai trazer justamente essa visão de mundo integrado, mas que, na verdade, ele é ainda mais fragmentado. O Brasil é o país mais desigual da América Latina, seguido pela Colômbia. Então, você consegue perceber que países globalizados, na verdade, são os países desenvolvidos, porque os subdesenvolvidos são países desglobalizados, são países fragmentados, são países subalternizados. Então, é essa visão que a gente tira da nossa globalização que a gente tem. É o que o Milton Santos, né, que a gente estudou sobre ele na aula passada, na aula retrasada, na verdade, ele fala que a globalização como perversidade, ou seja, é aquela globalização de fato, como ela realmente acontece. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Sim, só complementei com aquela resposta de Daniel. Diga aí, o que você reformulou aí, Luiz Carlos, para eu ver se... Eu complementei com a resposta que Daniel falou lá. Ah, top. Daniel citou muito bem. É essa visão crítica que eu tento colocar na cabeça de vocês. Não é uma visão apocalíptica, né? De vocês acharem que o mundo vai se acabar, que não sei o que não sei o que. É uma visão... Não, Júlia, não faço nenhuma atividade hoje, não. Estou corrigindo a atividade para poder passar assunto na próxima aula. Não é uma visão apocalíptica, né? Porque lembrem-se das 3 globalizações de Milton Santos, né? Globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. A gente deve aprender essas coisas para focar na globalização como possibilidade, né? Então, você tem aí uma decisão diante daquilo que você aprende. Ou você se acomoda e reclama, ou você faz alguma coisa. E esse fazer alguma coisa pode ser de formas totalmente diferentes, né? O meu fazer alguma coisa é mostrar a vocês, por exemplo. Eu, como professor, tenho essa responsabilidade. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro da sociedade de poder mudá-la, de poder melhorá-la, né? Quarta questão. A tira a seguir revela uma crítica nos meios de comunicação, em especial a internet. E aí tem uma tira aqui, 2.325 amigos do WhatsApp, 1.189 seguidores no Instagram, somando tudo. E aí tem um cara sozinho, né? E aí ele pede que a gente critique, né? Comente a crítica presente na tira. O que a tira ela traz é o cara com um monte de seguidores sozinho, né? Na verdade, ele não tá com essa arruma de coisa, né? Com essa bola toda. Ele tá sozinho no mundo. E aí, o que vocês podem trazer de comentário? Eu coloquei que os jovens cada vez mais está viciado na internet. Sim, é uma possibilidade. Falando um pouco de forma geral, o que a gente pode acrescentar? Temos mais alunos na sala além do Luiz Carlos, viu? Que ele tem muitos amigos. Ele buscou tanto, muitos amigos online, Sim. ficando sozinho. De fato.
E você percebe muito bem isso, né, quando você vê uma foto ou quando você se percebe na situação em que está todo mundo numa mesa de um restaurante, de um bar, de uma residência, num evento familiar, etc., todo mundo mexendo no celular, né? Ou seja, a comunicação, ela deixou de ser híbrida, né? A gente tem, a gente tem uma proposta de comunicação que se fez, né? De forma online, de forma que a gente poderia se comunicar, poderia encontrar pessoas, e isso ajudaria, né, no nosso encontro híbrido, ou seja, ajudaria nas nossas relações pessoais, né? A gente conseguiria conversar com pessoas do mundo inteiro. Hoje, essa comunicação ela deixa de ser híbrida e passa a ser somente online. Então, muitas vezes, você está do lado de uma pessoa, conversando com ela pelo celular. Então, é meio que um isolamento social aí já que só foi acentuado com o coronavírus, né? Que já existia antes. E aí é o que eu pergunto para vocês, né? O que o livro pergunta também. No que se refere à crítica apresentada, você observa em seu cotidiano situações como as da Tira? É a, é a B é Letra B da, letra B da quarta questão. eu coloquei ao vício na internet e meu cotidiano não é assim. Top. Já que seu cotidiano não é assim, Luiz Carlos, qual é a forma de comunicação que você mais utiliza? Explique. WhatsApp. WhatsApp, que E mais? nem uso muito porque eu perdi meu celular. Então, nada. Pronto. Só assisto TV. Vamos nós. Júlia, você estava aqui pedindo atividade. Eu vou passar só uma pesquisa rápida para vocês fazerem para quinta-feira. Vocês têm 2 dias. Uma pesquisa, uma pesquisa simples e rápida para a gente conseguir adiantar e dar o conteúdo do capítulo 9 em uma só aula. Então, eu vou passar uma atividade para vocês. Desculpa, Júlia, é porque eu vou olhando aqui, eu acabo. Mas vocês sabem como são minhas pesquisas, né? Coisa simples, coisa besta. Página. Não, não precisa de página. Eu vou colocar aqui no Notepad primeiro. É... Pronto. MC Júlia. SADC Luiz Carlos. O NAFTA Daniel. Mercosul Cauã. O meu o quê mesmo? Calma. O José. Vou passar só para os que estão aqui na sala, porque senão. Quer dizer, o Cauã sumiu, né? Cadê Cauã? Sim, sumiu. Cauã. Ele caiu a chamada. Então eu vou passar o que eu ia passar para o Cauã. Vou fazer uma. Ah, professor, quer mandar pro Luiz Otávio Duarte que eu mando para ele pelo WhatsApp, se você quiser. Luiz Otávio Duarte. União Europeia. E Luiz Otávio Dantas.
Mercosul. Próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre blocos econômicos. E aí, assim, eu vou explicar o que são blocos econômicos e quais tipos de blocos econômicos, porque existem tipos diferentes. Por exemplo, a maneira pela qual o Mercosul age, que é um bloco econômico aqui da América do Sul, é muito diferente da União Europeia. E aí eu vou explicar isso. Mas aí vocês explicam de forma bem simples, né, sobre quais são os blocos econômicos. Aí eu estou passando aqui, deixa eu ver, o Luiz Gustavo entrou aqui, né? Deixa eu ver, OMC Júlia. Calma, calma. Eu estou decidindo ainda porque eu estou pegando os presentes. Cadê o José? José, não botei nenhuma pesquisa para José. Deixa eu ver aqui. Precisa botar não, velho. Precisa, pô. O seu vai ser bem fácil, olha. Eu tenho muita Isso vai coisa ser... pra fazer na minha vida. Pense. Muito episódio de Naruto, né? Não, é verdade. Tô bem no começo ainda. Luiz Gustavo, falta Luiz Gustavo. Peraí, viu? A Júlia, o Luiz Carlos, o Daniel, o José, o Luiz Otávio Duarte e o Luiz Otávio Dantas. Luiz Carlos, você passa. Eu mando pro Luiz Otávio Duarte. Pronto, beleza. Era isso que eu ia perguntar agora. E falta só o Luiz Gustavo que tá. Que tá aqui, a Evelyn, é verdade. A Evelyn não está, mas vai estar, né? Tem um outro aí que tá Você online. vou botar a Evelyn. E vou colocar. Deixa eu ver aqui. A PEC, caramba. A PEC para o Luiz Gustavo. Eu acho que eu peguei todo mundo aqui agora. Tem um outro Luiz Otávio aí, ó. O Não, sim, já incluí ele. Luiz Otávio Dantas, você está me ouvindo? Você está aqui na sala? Em corpo, e não só em alma? Só para eu saber se a gente vai fazer o bolão de repente. Tá, né? Pronto. A pesquisa é muito simples. Vocês vão pesquisar basicamente sobre essas questões, sobre o que é cada bloco desse. São blocos econômicos aqui. Eu coloquei para vocês no chat. A Júlia fica com a Organização Mundial do Comércio. Aí a SADC com o Luiz Carlos. A gente fica lá na África. Isso mesmo. O NAFTA por Daniel. Gosto de falar dos Estados Unidos, né? Faltou a OTAN, mas aí a OTAN eu explico. A Unasul por José. Bem simples, bem tranquilo. Aí você pede, É o Luiz quê? Carlos, para o Luiz Otávio. Unasul, tá aí no chat. Anota aí e compartilha com a gente o que você aprendeu. Ah, Unasul. Unasul. É um bloco econômico. Faltou só a OTAN. Aí a OTAN eu explico, não tem problema. Só é para mim pesquisar como assim? É para mim pesquisar o que é o quê? Pronto, deixa eu atividade. Tá, Porque aí a gente, fazendo isso, a gente consegue matar esse conteúdo em uma aula, entendeu? Se fosse para eu explicar, a gente talvez não conseguiria. Atividade do dia 13 do 5. Professor, tudo bem. Mas tenta. É uma pesquisa que você consegue fazer, inclusive, pelo celular. É muito simples. O que vocês vão saber, o que é mais importante a gente saber? O que é, né, esse bloco?
quais países estão envolvidos e quando ele foi criado. Só isso. Isso no Como ele foi, primeiro parágrafo da Wikipedia, vocês já conseguem ter essa resposta. como ele foi criado, Quando, o que é, né, ou por que exemplo, é, a Júlia vai descobrir que a OMC é a Organização Mundial do Comércio, que vai o que regular é, o preço das taxas de câmbio, etc. E quando ele foi criado? E quais é, países estão envolvidos, né? como ele foi criado, o que ele é e o que mais. Vamos lá. Eu tô ficando rouco. Quais países estão envolvidos, quando ele foi criado e o que é cada bloco? E o que é esse bloco econômico aí? Quais países estão envolvidos? Envolvidos. Como ele foi criado, o que ele é e quais países estão envolvidos. Algo bem básico. Coloca no Google que a Wikipedia traz para vocês, Tá bom. com muita facilidade. Aí vocês não vão para quinta-feira agora. Vocês não vão precisar me entregar nada e tal. Vocês só vão, no momento da aula, a gente vai tipo, vamos falar agora da APEC. Luiz Gustavo, pode compartilhar conosco o que você aprendeu sobre a APEC? Aí vocês falam. Do mesmo jeito que foi aquela pesquisa que o Daniel e que o Luiz Otávio fez. A mesma coisa. Beleza? Tranquilozinho? Tá bom, Júlia. Muito obrigado. Tchau, gente. Não esqueçam da atividade, tá? Um abraço. Tchau, tchau.